Números capítulo 17, verso 8. Se você achou, você pode dizer amém. Ao amanhecer, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, que era pela casa de Levi, florescia, porque produziu brotos, produziu flores e produziu também amêndoas. Ao amanhecer, entrou Moisés na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, que era pela casa de Levi, florescia, tinha brotado e produzia flores, produziu brotos e produziu também amêndoas. Você pode fechar seus olhos? Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado por cada vida de pessoas que estão aqui essa noite para adorar e servir ao Senhor. Eu te peço, continua falando nesse lugar. Dai-nos uma boa palavra em nome de Jesus. Não permita que nós saiamos dessa porta sem que a tua palavra fale individualmente com cada um de nós. Dai-nos uma boa palavra em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Querido, ele vai me ajudar aqui, mas eu prometo que eu não vou cantar, tá? Porque se eu cantar, metade vai embora. Então eu vou me segurar, é só para ajudar a gente. Queridos, Números capítulo 17, olha para cá, por favor. Números capítulo 17, nós vemos um versículo 8, e ler um versículo isolado assim fica meio difícil da compreensão daqueles que ainda não leram essa história, ou não ouviram sobre o que está acontecendo aqui. Então, para que você entenda o que nós lemos aqui, eu vou passar para você o que está acontecendo no versículo que nós lemos. Só que antes de te falar e lembrar você sobre o que está acontecendo aqui no versículo 8, quando a vara de Arão floresce, eu quero informar você que o que acontece aqui no capítulo 17 de Números é um dos atos que mudou a história da humanidade. Foi aqui em Números, no capítulo 17, que Deus vai concretizar Arão como sumo sacerdote. Ele vai ser levantado como sacerdote. Isso aqui mudou a ordem da história, porque foi uma forma do sacerdócio que Deus utilizou para trazer o homem de volta para Deus, porque os sacerdócios eles ofereciam sacrifícios para Deus em favor dos pecados do povo. Então aqui Deus está separando Arão para ser sumo sacerdote. Mas vamos lembrar como isso aconteceu e por que Deus faz isso. Você se lembra de quando Deus ele vai tirar o povo da terra do Egito, da escravidão, e Deus levanta um homem chamado Moisés? Nós sabemos que o povo ele era cativo do Egito, eram escravos do Egito, e Deus então tem um plano de tirar o povo da terra do Egito, fazer o êxodo do povo, levar o povo para a terra prometida. E quando eu observo o chamado de Moisés, quando eu observo a forma que Deus vai falar com Moisés, e a escolha de Deus, quando ele escolhe Moisés, algumas coisas chamam minha atenção, pastor Diego, é porque ao olhar o contexto da vida que Moisés levava, porque se vocês pararem para ler, se você já observou, você percebeu que a história que Moisés vivia, ela ia na contramão de um homem que vai ser chamado por Deus. Porque a Bíblia diz que naquele período em que Deus chama Moisés, ele estava apacentando ovelhas do seu sogro. E Moisés, ele tinha no seu currículo de vida, olha para cá, ele tinha no seu currículo de vida que ele era um assassino. Ele tinha matado um homem na tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Moisés, então, ele é um assassino que pastoreia ovelhas que não são dele. Aí a Bíblia diz que ele estava no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro. E quando ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, um camarada que é um assassino, fugitivo, que cuida de um rebanho de ovelhas que nem dele é, de repente a Bíblia diz que Moisés ele percebe que no meio do deserto, uma sarça está ardendo em meio ao deserto. Cara, o fato da sarça arder não é algo incomum no deserto, porque segundo a história vai dizer, os historiadores costumam afirmar que uma sarça arder no deserto é algo comum, pelo fato de ser uma planta frágil, e o sol do deserto ser calcicante. Então, pelo fato de ser uma planta muito frágil, ser muito calor, quando ela seca, ela pode pegar fogo com facilidade. A gente vai perceber que o que chama a atenção de Moisés, quando ele vê a sarça ardendo, olha para cá, o que chama a atenção de Moisés, quando ele percebe que a sarça arde, é porque, olha o que diz o texto, Moisés ele percebe que a sarça queima, mas apesar de queimar, ela não se consome. Moisés olha uma sarça ardendo, que é algo comum, só que dentro do comum, que é a sarça arder, Moisés enxerga o incomum. Qual é o incomum? A sarça queima mesmo estando seca, mas apesar do fogo estar queimando ela, ela não se
consome, ela não morre. Quando Moisés percebe que a sarça pega fogo e não se consome, Moisés fala: opa, isso aqui é algo fora do comum, porque sarça pegar fogo, eu já vi, mas sarça pegar fogo e não acabar, eu nunca vi. Então a Bíblia diz que Moisés, quando ele vê isso, a sarça pegando fogo e não se consumindo, a Bíblia diz que Moisés se admira tanto, que ele, olha o que vai dizer o texto: então Moisés disse: eu me virarei para lá, e verei outra vez essa grande visão. Sabe o que está contando aqui? Quem já viu o filme que a pessoa vê uma coisa e não acredita e fala assim: mentira, é nada, não estou vendo isso não. Aí a pessoa olha e fala: rapaz, já viu isso aqui acontecer? Moisés vê a sarça ardendo, ele fala: queima e não acaba? É nada. Aí ele virou: estou ficando doido. Aí ele olhou, não acabou. Quando Moisés tem a visão que a sarça queima e não acaba, ele percebeu: uau, isso é sobrenatural. Quando ele percebe isso, a Bíblia diz que então, olha o que diz o texto, irmão: Deus chamou Moisés de onde? Do meio da sarça. Querido, quando Moisés percebe que a sarça não se consome, ele vira para a sarça e Deus gritou a Moisés: de onde? De dentro da sarça. Porque sarça queimar é comum, mas Deus age através de coisas comuns e faz o incomum, o sobrenatural acontecer. Quando Moisés vê que a sarça não se consome e Deus chama Moisés de dentro da sarça, Moisés entende que o que sustenta a sarça ali a não se consumir é o poder do Deus que está falando no meio dela. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Deus está chamando Moisés, Deus faz todo esse sinal para Moisés entender que de fato é Deus quem fala com ele, e Deus vai chamar esse camarada para o propósito dele, que era Moisés ser o líder da saída do povo da terra do Egito. Até aí, amém? Agora vamos parar para pensar o seguinte, querido: se Deus ele for escolher um homem pelo que esse homem tem de bom, vamos dar um exemplo para que você possa entender com facilidade. Vamos supor que Deus ele é um grande empresário e abriu várias vagas na empresa dele. Ele vai contratar alguém. Se a gente vai contratar alguém para trabalhar com a gente, irmão, a gente vai olhar o quê? Um currículo. E logo eu vou contratar aquele que tiver o currículo melhor, é ou não é? Agora, se Deus olhasse o currículo de Moisés, irmão, o camarada é um assassino que está escondido num deserto, cuidando de ovelhas que não são dele. O currículo está bom ou está ruim, gente? Está ruim. Só que Deus vai olhar para esse camarada que é um assassino, que é um pastor de ovelhas que nem dele é, e Deus vai chamar esse homem. Quando eu li isso, eu perguntei: Senhor, o que o Senhor viu em Moisés para o Senhor chamá-lo? O que o Senhor chegou na vida desse camarada que é um assassino, Paulo, para Deus chamar? Por que o Senhor chama Moisés? E Deus me disse: filho, é porque o homem se engana, se pensa que quando eu chamo alguém é pelo que esse alguém tem ou pelo que esse alguém faz. O homem se engana se quando eu chamo alguém, eu olho o que esse homem fez ou deixou de fazer. Quando eu escolho alguém, eu não olho o que essa pessoa fez, mas eu enxergo o que eu, Deus, posso fazer através dessa pessoa. Porque se quando Deus escolhesse um homem, Deus olhasse para o passado desse homem, irmão, o apóstolo Paulo não teria sido levantado, Moisés não teria sido chamado, Isaías vai dizer: eu sou um homem de lábios impuros. Só que quando Deus escolhe alguém, eu vou repetir para que você capite isso: Deus não olha o seu passado, Deus olha o que Ele pode fazer através da sua vida no seu futuro. Quando Deus chama Moisés e mostra o projeto para ele, querido, Moisés vai dizer: Senhor, como eu vou chegar perante o faraó, se eu não consigo falar? Eu já li coisas que falam que ele era pesado de língua, eu já vi gente falar que Moisés era até gago, não sei não. Mas Moisés vai dizer: Senhor, eu não sei falar, como que eu vou chegar diante do povo? Querido, sabe qual é o primeiro erro de Moisés? Pensar que Deus chamou ele por causa dele mesmo, porque ele tem o que ele pode fazer. Porque assim que Deus apresenta o chamado, Moisés apresenta a sua falta de capacidade em cumprir o chamado. Quando Moisés ele vê Deus falando qual o propósito, Moisés diz: Deus, eu não sou capaz de fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu não consigo, eu não sei falar. E querido, quando o homem ele olha para si e pensa que Deus está chamando ele pelas suas habilidades, ele está totalmente enganado. Quando Deus chama um homem, uma mulher, Deus não olha a habilidade que esse homem ou que essa mulher tem. Deus não está preocupado se você sabe falar, Deus não está preocupado se você canta bem, Deus não está preocupado com a sua oratória, querido. Deus está procurando pessoas disponíveis a serem usadas por Deus. Pois você vai perceber isso em muitos chamados da Bíblia. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz: Senhor, ai de mim, que sou uma criança. Quando Deus chama o profeta Jeremias, olha o que Jeremias vai dizer: eu ouvi o Senhor dizer,
que eis do ventre da sua mãe, eu te escolhi e te separei para ser um profeta. Aí depois Deus fala com Jeremias o chamado, Jeremias diz assim: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Querido, agora vamos olhar o texto, não estamos falando sobre Jeremias, mas é só para você entender o raciocínio. Deus está falando para Jeremias que ele vai ser profeta, Paulo. Jeremias diz: Senhor, eu não sei falar porque sou uma criança. Só que se você olhar o começo do texto, Deus disse que escolheu ele desde o ventre desde onde? Do ventre. Querido, o que é que vem primeiro, a criança ou o ventre? Criança ou ventre? Sabe o que ele está dizendo, Jeremias? Você está se vendo agora que você é criança, mas eu te conheço desde antes de você nascer. Não, ninguém pegou, vou desenhar para você entender. Jeremias, eu conheço as suas incapacidades, eu conheço onde você vai tropeçar antes que você nasça, eu sei o que você vai ser bom em fazer e o que você vai ser ruim em fazer, mas mesmo assim, antes de você sequer nascer, eu já tinha te escolhido. Deus não preocupa com a sua capacidade, querido. A gente se engana se pensa que Deus quer levantar pessoas que falam bem, que cantam bem. Querido, Deus vai levantar quem quer fazer. Para esse tempo da igreja, nós precisamos de pessoas disponíveis. A gente vai ser surpreendido por pessoas que não têm boa oratória, pregar, irmão, e pessoas serem batizadas pelo Espírito Santo, centenas de almas assentarem a Jesus. Você vê alguém pegar um violãozinho todo desafinado, com a voz de taquara e cantar e o céu descer, porque nunca é a nossa habilidade, querido, sempre é a capacidade, o propósito do chamado dele. Aleluia por isso. Quando ele chama Moisés, Moisés diz: Senhor, eu não posso. Só que mesmo assim, ele chama Moisés vai então ser à frente do povo. E a Bíblia diz que naquele tempo, até então, o único homem que ouvia a voz de Deus e que falava com Deus era quem, irmão? O Moisés. Moisés ouvia Deus falar. Aí Moisés chegou para o povo e falou: gente, Deus falou comigo, deu sinais, falou lá. E o povo acreditou e seguiram Moisés pelo deserto. Ok? Vamos lá. O faraó foi perseguir o povo, você conhece a história, chegou diante do mar e ferrou. O mar está fechado. Aí Deus falou, quem ouviu, irmão? Quem ouviu, irmão? Moisés. Alguém mais ouviu, gente? Alguém mais ouviu? Então o povo acreditava no que Moisés falava, que ouvia de Deus. Se Moisés falasse: irmão, Deus mandou todo mundo plantar bananeira, o povo ia falar: gente, Deus mandou plantar bananeira. Deus mandou tocar na rocha para sair água. Mas o povo ia falar: Deus mandou tocar na rocha para sair água. Porque o porta-voz de Deus para o povo era quem, irmão? Moisés, era o único que falava com Deus. Só que, irmão, escuta uma coisa aqui: Deus é um Deus de relacionamentos. Deus é um Deus que ama se relacionar. A prova disso é que nesse tempo, olha para cá, querido, o único que ouvia a voz de Deus era Moisés. A voz de Deus era algo exclusivo de Moisés. E agora Deus quer compartilhar a voz dele com todo mundo. Deus diz: Moisés, eu não quero falar mais só com você, mas eu quero falar com todo o povo. Quando o povo vai sair do Egito, o que Deus manda Moisés falar é: mande o faraó libertar o meu povo para uma festa que eu vou promover no deserto. Deus queria falar com todo o povo. Aí Moisés fala: gente, Deus falou que não quer falar só comigo, Deus quer falar com vocês também. O povo falou: uau, porque a gente só ouve o que Moisés fala. O povo não sabia o tom da voz de Deus, Paulo, não sabiam como Deus falava. Então tudo que Moisés falava de Deus para eles era novidade. Agora olha o povo, olha a notícia para o povo: gente, nós vamos ouvir Deus falar. O Deus que nos libertou, o Deus que abriu o mar, o Deus que mandou maná, nós vamos ouvir Deus falar. Aí a Bíblia diz que Deus manda que o povo se reúna embaixo do monte. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés que quando o povo estivesse em volta do monte, Deus ia falar do alto do monte. Aí todo mundo se reuniu para o grande dia de vamos ouvir a voz de Deus. Muito top, né? Aí a Bíblia diz que quando Deus foi falar, querido, foi tão forte a voz de Deus, que a Bíblia diz que choveu, repangalejando, né? Quem já viu aquele meme? Choveu, irmão, trovejou, deu relâmpagos. Quando Deus falou, a terra tremeu, querido. Não vamos parar de rir que eu tenho que pregar. Choveu, relampeou, tudo mais. A terra tremeu tanto que a Bíblia diz que quando Deus falou, quando a terra tremeu, assoprou, começou a chover forte, o povo percebeu que Deus queria falar com eles. Só que a voz de Deus tinha um peso. Deus queria falar com todo mundo, querido, mas quando a terra tremeu, quando o céu escureceu, raios começaram a cair do alto do monte, a Bíblia diz que o povo temeu, e o povo dizia: Moisés, não fale Deus conosco, porque se Deus falar, nós vamos morrer.
Moisés continua a falar com Deus, só você, querido, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Deus queria falar com todo mundo, sim ou não? Sim ou não, gente? Deus queria falar. Deus quer falar, como Paulo diz, Deus sempre fala, irmão. Deus queria falar com o povo, o sentimento de Deus é: eu quero falar com eles. Mas o problema não é Deus querer falar, o problema é que nem todo mundo tem capacidade e estrutura para ouvir o peso da voz de Deus. Ouvir Deus todo mundo quer, mas nem todo mundo tem estrutura para ver o céu se fechar quando Ele fala, para ver a terra tremer quando Ele fala, para ver raios cair quando Ele fala. Porque muitas vezes quando Deus fala conosco, é porque se levantou uma grande tempestade. O povo fica com medo, irmão, e o problema não está em Deus que quer falar, o problema está em nós que não temos estrutura para ouvir o que Deus quer falar. Eu converso com muitas pessoas por onde eu vou, e eu dou muita risada de gente que quando recebe uma palavra de Deus, ou uma profecia, uma palavra lançada direto para ele, e é benção, a pessoa fala: Deus falou comigo. Aí quando a palavra é um trovão, né, pá, é um cocão, um socão na cara, fala: Deus não falou comigo. Por quê? Porque às vezes não tem estrutura para ouvir o que Deus quer falar, querido. Deus sempre quer falar, mas tem estrutura para entender que a palavra de Deus tem um peso. Quando Deus fala, querido, tem um peso. Deus quer falar com o povo fica com medo dos sinais que acontecem, e o povo fala: Moisés, continue falando só você com Deus, senão a gente vai morrer. Querido, aí olha o que acontece. Aquilo que era algo específico, que era um privilégio de Moisés, que era ouvir a voz de Deus, quando Moisés chegasse e falava: irmãos, eu ouvi Deus falar, o povo antes falava assim: gente, nós nunca ouvimos, como deve ser? Só que agora, quando Moisés fala: eu ouvi Deus falar, o povo falava assim: nós também já ouvimos um dia, a gente só não ouve mais porque a gente não quer. Não está escrito que o povo falou isso, viu, gente? Isso é raciocínio meu. Porque vamos pensar, se antes era algo exclusivo de Moisés, agora é algo exclusivo, gente? Não, porque todo o povo já tinha ouvido. Aí a Bíblia diz que Moisés um dia está orando a Deus, e ele vai orar a Deus, e ele diz assim: Senhor, eu não quero mais só ouvir a sua voz, eu quero ver a tua face. Querido, não está escrito que foi isso, mas eu sou tentado a acreditar que Moisés pensou da seguinte forma: Deus, antes só eu ouvia a tua voz, ninguém mais ouvia. Não está escrito, tá, irmão? Estou pensando com você. Imagina Moisés falando: Deus, só eu ouvia a tua voz, agora todo mundo ouviu, e eu gosto de ouvir a sua voz, eu amo ouvir o Senhor. Só que Deus, agora o que eu recebi, os outros também tiveram oportunidade, mas não quiseram. Deus, eu não quero só mais te ouvir, porque te ouviram do pé do monte, mas Deus, eu quero ver a tua face. Querido, entenda uma coisa: tem pessoas que se contentam em ouvir a voz de Deus do pé do monte uma vez. Tem pessoas que aceitam a passar uma vida ouvindo Deus do pé do monte junto com a massa compacta, mas tem pessoas que querem receber de Deus o que ninguém recebeu. Tem pessoas que se contentam e falam assim: ouvimos a voz, tudo bem, Deus já falou com a gente, mas tem um grupo de pessoas na igreja que ainda quer mais de Deus do que todo mundo recebe. Porque deixa eu ilustrar para você entender. Sabe o que é? Olha para cá. Sabe o que é ouvir Deus no pé do monte? É vir no culto. Nós estamos aqui, nós estamos no pé do monte. Deus fala comigo aqui, mas também fala com todos vocês. Aqui no pé do monte eu ouço o que os meus irmãos ouvem, mas o que ninguém que está aqui ouve é o que Deus vai falar com você no seu quarto em secreto. Deus está dizendo: filho, você vai se contentar em vir no culto uma vez a semana, você vai se contentar em vir no culto uma vez no mês e me ouvir no pé do monte, mas saiba que os meus maiores segredos eu vou revelar para você quando você não estiver mais no pé do monte, mas quando você estiver sozinho comigo. Porque os maiores segredos de Deus Ele vai nos revelar longe da multidão. Tanto é que, olha para cá, quando a Bíblia diz, olha para mim, quando a Bíblia diz que Moisés fala que quer ver Deus, olha o que Deus vai dizer para Moisés: Moisés, você quer me ver? Quero. Então faz o seguinte, não fica mais no pé do monte, sobe para cá, aleluia, sobe para o alto do monte, e entra Moisés na fenda de uma rocha, porque quando você estiver na fenda da rocha, eu vou passar, e você vai me ver de costas. Querido, escuta isso aqui. Moisés fala: Deus, quero te ver. Deus diz: quer me ver? Quero. Quer receber o que ninguém recebeu? Quero. Então sai do meio do povo, e vai subir um caminho sozinho comigo. Querido, a gente lê a Bíblia e a gente acha, pastor, que a gente vai lendo, a gente acha que as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, né? Mas, querido, dias de caminhada para o alto do monte, sozinho. Nós vemos o texto e a impressão que tem é que Moisés chegou e Deus passou, mas ele passa um tempo lá em cima. Querido, olha para cá, ele deixa todo mundo lá embaixo, e ele vai subir para um lugar secreto com Deus.
E ele vai ficar numa fenda da rocha, que é no espaço, é uma fenda, é um corte pequeno entre duas montanhas, é uma fenda, 60, 40 centímetros, é um rachado entre a montanha. E Moisés vai ficar na fenda da rocha, no alto, sozinho, por horas, por dias, esperando Deus passar. Olha o que Moisés tem que fazer para receber o que ninguém recebeu. É uma frase clichê, querido, mas é uma das maiores verdades que eu já ouvi. Para receber de Deus o que ninguém recebe, faça para Deus o que ninguém faz. Para você receber segredos de Deus, sai do meio da multidão, querido, e sobe um caminho sozinho com Deus. Você vai ver que às vezes você saindo da multidão é livramento para você, porque quem está à sua volta não tem estrutura para receber o que Deus quer te dar, porque só a voz assustou eles. Quem dirá ver o Deus que vai se revelar para você? Tem horas, querido, que Deus nos chama para o secreto, e andar sozinho é doloroso. Andar sozinho, querido, é desconfortável, mas tem pessoas que estão aqui, que pode ser que Deus está tirando pessoas do seu lado, pode ser que portas estão sendo fechadas, mas entenda, é Deus te chamando para um momento sozinho com Ele, que Ele vai te revelar o que nunca te revelou antes. Ele vai subir para a fenda da rocha, Paulo, e quando ele sobe lá em cima, irmão, pensa, ficar na fenda de uma rocha, apertar numa pedra, está confortável ou não está, gente? Desconfortável demais. Só que eu aprendi uma coisa além desse texto, e é uma realidade: os momentos em que eu mais vi Deus na minha vida foi nos momentos apertados e desconfortáveis. Tem horas que Deus permite você entrar na fenda da rocha, é porque Ele quer se revelar na sua vida como nunca se revelou antes. Entenda os apertos que Deus permite você passar. Entenda que às vezes o lugar desconfortável é Deus dizendo: eu estou te convidando para uma experiência nova comigo. Moisés está naquele lugar apertado, desconfortável, mas é através dessa fenda da rocha que ele vai ver Deus. E só para edificar a sua fé, deixa eu falar algo aqui. Essa fenda da rocha é a tipificação de Cristo, querido. Essa fenda da rocha que Moisés vê Deus é uma tipificação de Cristo, que através da rachadura em Cristo nós vimos Deus. Não entendeu? Eu vou te explicar. A Bíblia vai chamar Jesus de pedra angular. Ele é a rocha de tropeço. O salmista disse que o Senhor é a minha torre forte contra o inimigo. O Senhor é a minha rocha. É como se Deus fosse uma montanha, e essa montanha tivesse uma ferida. Mateus está dizendo que Deus está ferido. Que heresia, querido. A Bíblia diz que na cruz do Calvário o soldado feriu o lado esquerdo de Jesus. Uma fenda foi aberta na nossa rocha chamada Cristo. E através da ferida na cruz de Cristo, através das feridas de Cristo na cruz, foi que o homem, Moisés, nós fomos introduzidos dentro de Deus. E só através de entrar em Cristo é que o homem consegue enxergar Deus, porque a Bíblia diz que Ele vai dizer: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele vai dizer que o caminho é largo que leva à perdição, mas o da salvação é caminho estreito. Olha o que ele vai dizer: eu sou a porta. Sabe o que é porta, irmão? É uma abertura entre duas paredes. Fenda da rocha, Ele é a porta, irmão. E a humanidade só vai conseguir enxergar Deus se ela entrar pelo Evangelho de Jesus Cristo. É impossível o homem conhecer Deus, Oscar, sem entrar e aceitar a Jesus. Ele é o caminho. Moisés, ele entra na fenda da rocha, então ele vai ver Deus. Ele vê Deus passar de costas. Olha para cá, depois que Moisés vê Deus passar de costas, depois dessa experiência magnífica, Deus fala: Moisés, eu continuo querendo me comunicar com o povo. Irmão, olha o coração de Deus. Eu continuo querendo dar mais para o povo, Moisés. Moisés, eu quero que você separe, olha para cá, o sumo sacerdócio que eu escolhi. Eu quero que você escolha Arão para ser sumo sacerdote, para pegar os pecados do povo, sacrificar para mim, e eu vou perdoar o povo dos pecados dele. Querido, a Bíblia diz que havia uma tenda, que dentro dessa tenda a presença de Deus se manifestava a Moisés, e o único que entrava lá dentro era Moisés. Se outro homem entrasse, esse homem morria. E agora Deus está permitindo outro homem, Arão, para ter esse privilégio de entrar dentro da presença de Deus. Querido, olha isso, antes era um privilégio de Moisés, agora Deus está dando o privilégio da presença dele para Arão. E Deus fala a Moisés: separa Arão para ser sacerdote. Quando Moisés escuta isso, irmão, Moisés diz: Deus, não vão acreditar que foi o Senhor que está separando Arão, porque Arão é meu parente. Vão pensar que é panelinha, irmão. Na igreja tem panelinha, né? Panelinha, né? Ah não, está chamando porque é parente, está chamando porque é os amigos, né? Está chamando Arão porque Arão faz parte do grupo do WhatsApp de Moisés. Aí Moisés, como quer eleger Arão, falou assim: Deus mandou, mas não mandou.
Então Deus, se eu falar para o povo que o Senhor escolheu Arão para entrar no lugar de privilégio, não vão acreditar. Aí, irmão, Deus não falou nada. Moisés foi lá, falou para o povo. A Bíblia diz que o povo se irou. E como Moisés disse, o povo pensou que era uma mentira de Moisés. E o povo se atentou contra Moisés. Moisés entra lá dentro de novo do tabernáculo, dentro da tenda, e vai orar a Deus. E fala: Deus, o povo não acreditou. Assim como eu falei, o povo está duvidando. Aí quando Moisés está falando com Deus, olha para cá, querido. Quando Moisés fala com Deus, Deus diz: Moisés, então sai lá fora. E fala que agora eu vou provar que de fato eu escolhi Arão. Querido, quando Deus te dá uma visão, quando Deus falar com você, você não precisa provar nada para ninguém. É Deus quem vai testificar que Ele é na sua vida e falar com você. Moisés, ele vai falar com Deus, e Deus fala: Moisés, o propósito é meu, eu vou mostrar para eles, e qual é a forma que Deus vai usar para provar que Arão é o escolhido de Deus. Querido, olha para cá, olha o que Deus vai dizer: Moisés, dentre toda essa multidão, dentre todo o povo, eu separei 12 tribos, são as famosas 12 tribos de Israel, cujo Arão é cabeça de uma delas. Separa 12 homens, um representando cada tribo. E esses 12 homens, mais Arão, 12 homens no total, eles vão pegar uma vara seca e vão enterrar a vara seca na areia do deserto. E eu, Deus, vou fazer que a vara do homem que eu escolhi vai florescer. Irmão, olha o projeto de Deus. Deus mandou que os caras pegassem uma vara seca e enterrassem na areia. Querido, Deus poderia falar assim: volta ano que vem, ia ter flor, não ia, gente? Não, porque o lugar é areia, deserto, não cresce nada, ainda mais vara seca. O mais incrível é que Deus diz assim: manda voltar amanhã. Olha isso aqui, planta a vara seca hoje e não volta semana que vem, não volta ano que vem. Volta quando? Deus volta amanhã, no dia seguinte. Porque o que Deus faz, Deus pode fazer de um dia para o outro, ou pode fazer daqui 10 anos, depende da vontade dele em querer fazer. Voltem amanhã, porque a vara do homem que eu escolhi vai ter florescido. Irmão, olha para cá, por favor. Quando Moisés apresenta isso ao povo, o povo diz: boa é essa palavra. Porque, querido, nem se Moisés quisesse ludibriar o povo e desenterrar a vara seca de madrugada e pegar outra vara, não tinha como colocar outra no lugar, porque o lugar é deserto, irmão. Onde Moisés ia achar planta com flor? No deserto. Então o povo entendeu: de fato, isso é algo que só Deus pode fazer. Então o povo acata a voz de Moisés, separaram as 12 tribos, dentre elas está Arão, cada um com uma vara seca na mão. E todos vão enterrar as varas secas no deserto, com a expectativa, a vara que florescer, a vara do homem que Deus escolheu. Entendeu? Amém? Então a expectativa é que no dia seguinte vai ter 11 varas secas, e somente a vara de um homem que foi escolhido por Deus vai ter florescido. Moisés e Arão sabem que é ele. Muitos estavam duvidando, e quem sabe alguém pensava assim: olha para cá, querido, já vou encerrar. Quem sabe alguns pensavam assim: gente, se nós chegarmos aqui amanhã e a vara de Arão estiver seca, Moisés está enganando a gente, falando que Deus falou que não falou. Nós vamos matar Moisés, matar Arão, e se dispersa cada um para o seu lado. Se a vara não florescer, é um sinal que Deus não separou Arão, e Moisés está mentindo. Então a vara de Arão florescer, irmão, era vida ou morte, Oscar, para eles. Deus fazia, irmão, ou Deus fazia, porque Deus mandou. Então a expectativa era: Deus vai fazer a vara florescer, não é? E se Deus, irmão, não tem se, Deus vai fazer. Se Deus falou que vai florescer, vai florescer. A expectativa é essa, porque se não fazer, gente, eles morrem. Então agora vamos pensar o seguinte: imagina como foi a noite de sono desses camaradas. Pensa, querido, na mente de Moisés e Arão. Eu não sei, mas imagina, quem ouviu foi Moisés. Imagina Arão pensando: gente, eu acho que Moisés, será que ele está errando a profecia? Será que é eu mesmo? Eu não pedi para ser nada. Se Moisés estiver enganado e esse negócio estiver seco, eu vou morrer por causa desse velho que está ficando doido. O povo vai me pegar amanhã, vai me apedrejar por culpa de um negócio que eu nem pedi para ser, eu nem sei o que era. Está falando que Moisés, que Deus me escolheu. Então imagina a preocupação de Arão. Gente, Moisés, você me colocou numa enrascada. Eu imagino Moisés enterrando e Arão pensando assim: gente, se esse negócio não florescer, vai dar um trabalho. Meu Deus do céu. Imagina a expectativa da noite, pensando: amanhã cedo é o tudo ou nada. Imagina a noite de Arão: será que vai florescer ou não vai, gente? Será que Deus vai fazer ou será que Deus não vai fazer? Irmão, se Arão fosse um cara ansioso igual eu sou muito ansioso, gente. Quando eu ia viajar quando eu era pequeno, no dia seguinte eu não dormia à noite.
Eu não consegui dormir porque eu ficava pensando como que ia ser a viagem. A ansiedade não deixava eu dormir. Irmão, se eu fosse Arão ali, ansioso do jeito que eu sou, sabe o que eu ia fazer? Enquanto tivesse todo mundo dormindo, eu ia pensar assim, cara, todo mundo dormiu. Paulo, eu vou correr lá, vou desenterrar na maciota sem ninguém ver, para eu ver se começou a nascer pelo menos um brotinho. Porque se começar a nascer uma flor, eu vou dormir suave e vou falar, Deus cumpriu o bagulho. Mas se eu chegar lá e tiver seco, eu vou cascar fora daqui enquanto todo mundo dorme. Quando amanhecer, eu estou longe. Eu ia querer ir lá, irmão, para ver se algo estava... Quem mais pensaria fazer assim? Vou lá dar só uma espiadinha. Ansioso, né, gente? Que Deus liberte a gente. Vou dar só uma espiadinha para ver se o negócio já começou. Irmão, querido, mas espera aí. Deus não falou que ia fazer? Responde, por favor, sim ou não? Deus não cumpre o que promete, sim ou não? Se Deus falou, não acontece, sim ou não? Então vamos lá, querido. Se Deus falou que ia florescer, se Arão chegasse 3 da manhã para desenterrar, ia ter flor ou não ia, gente? Responde forte, gente. Ia ter flor ou não ia, gente? Quem acha que sim, levanta a mão. Glória a Deus. Quem acha que não, levanta a mão. Alguns levantaram a mão. Mas peraí, vou perguntar para os que levantaram a mão que acham que não. Deus não é fiel? Então por que não ia ter? Vou perguntar de novo para dar a chance de vocês mudar de time. Quem acha que ia ter flor na vara, levanta a mão. Porque afinal de contas Deus é fiel, né? Querido, mas entenda uma coisa, se Arão fosse desenterrar 3 da manhã, não ia ter flor. Você fala, misericórdia. Mas Deus não falou? Falou. Deus não prometeu? Prometeu. E por que não tinha, Mateus? Porque Deus disse que é quando o sol... Querido, entenda uma coisa, toda promessa traz consigo um tempo para que ela se cumpra. Deus disse no dia seguinte para eles era quando o sol nascesse. O dia começava junto com o sol nascendo. Era para eles entenderem, querido, olha para cá. Toda promessa acompanha um tempo para que ela se cumpra. Toda promessa tem um tempo para se cumprir. Olha para mim, entenda uma coisa aqui. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar. Querido, imagina se Arão vai bisbilhotar a vara 3 da manhã e vê que não tem flor. Pastor Diego, olha o baque que ia dar na história se Arão faz isso. Gente, olha a bagunça que ia virar na história se Arão fosse ansioso e fosse lá antes. Se Arão pensasse assim, deixa eu lá olhar, chegasse 3 da manhã, a vara ia estar seca, Arão ia pensar, o manto era errado. Moisés estava na carne quando profetizou, a vara está seca, Deus não vai fazer nada, eu vou vazar, porque senão o negócio vai dar ruim. Querido, não ia ter sacerdócio. Jesus não ia nascer como sumo sacerdote por excelência, não ia ter igreja, o baque da história, não estou falando desse, estou imaginando, tá? Se isso fosse acontecer, poderia mudar toda a história, porque Arão, Deus queria que fosse o primeiro. Se Arão foge e não acredita no negócio, irmão, o bagulho ia ficar tenso. Agora, olha o que uma atitude precipitada pode fazer com alguém. Porque se Arão pega a vara seca antes da hora, o que o povo ia falar? Deus errou. Deus não falou que ia ter flor? Cadê a flor, Arão? Moisés estava enganado. Sabe por que eu vejo tanta gente quebrar a cara na vida? Olha para cá. É porque eles querem desenterrar a vara antes da hora. Deus fez promessa para o cara, Deus fez promessa para a pessoa, e a pessoa pensa assim, Deus falou, pronto. Aí quer desenterrar antes da hora, aí ele levanta a vara e todo mundo vê que a bandeira e a vara está seca. E a pessoa começa a dar lugar para os inimigos falarem assim, querido, mas Deus não falou que ia fazer? Por que não aconteceu nada? Mas Deus não falou que a porta ia abrir, por que não abriu? Mas Deus não falou que ia libertar, por que não libertou? Não é porque Deus não falou, é porque se desenterrou antes da hora. Quando eu desenterro o que eu acredito que Deus falou que ia cumprir antes da hora, querido, eu trago pesos para mim que não precisaria passar. O problema é que as pessoas quebram a cara na vida porque recebem a promessa e falam assim, eu vou desenterrar quando eu quero, porque a minha ansiedade está grande demais. E hoje estou vendo algumas lágrimas. Deixa eu falar isso para alguém, querido. Deus está dizendo para alguém aqui, acalma teu coração, descansa tua alma. Se Deus falou que é você, é você. Se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Você se perturbar, ficar ansioso, perder o sono, não vai alterar o crescimento daquilo que Deus fez, porque Deus já falou, cumprindo, vai acontecer o que Deus falou. Descansa teu coração. Querido, quando eles chegassem lá pela manhã e olhassem o chão, querido, olha para cá, é algo óbvio, não dava para ver nada porque estava enterrado. É como o semeador. Quem aqui, vocês com certeza, né, gente? Os mais velhos, eu acho que hoje em dia na escola não deve ter isso mais não. Eu tenho 24 anos. Quem aqui já plantou feijão no algodão na escola? É da hora ou não é, gente?
Você planta o feijãozinho e vê o negócio nascendo. Quando o agricultor planta uma semente, querido, ele joga ela na terra, olha para cá, e ele não está vendo mais a semente. Só que se você chegar na plantação dele e falar, o que está plantado aqui? Ele vai dizer, está nascendo tal coisa, aqui está produzindo tal coisa. Ele não está vendo o que está debaixo da terra, mas ele sabe que ainda que ele não vê, algo está acontecendo, ainda que ele não veja. A vara de Arão está produzindo sem ele ver. Quem sabe Deus mandou você plantar coisas no campo da presença dele, e você não está enxergando e falando assim, Deus, nada está acontecendo, eu não estou vendo nada, será que vai? Deus está dizendo, você não está vendo, mas é porque ainda que você não veja, algo está acontecendo. Sabe o que é tão lindo e profundo nisso? É que essa vara de Arão é um dos itens que habita dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a arca cujo era chamada a presença de Deus no Antigo Testamento, e dentro dessa arca tinha a vara de Arão, e havia o maná também, o maná que caiu do céu no Egito, no deserto, quando o povo saiu do Egito. E eu acho interessante, pastor, é que a Bíblia diz que o maná, ele durava apenas um dia. Olha para mim, para você entender. O maná que caía do céu, o pão que caía do céu durava um dia. E Deus disse a Moisés que o povo não guarde maná para o dia seguinte. Eu vou mandar maná todo dia, porque se o povo guardasse o maná para o dia seguinte, aquilo apodrecia, irmão. Então Deus disse a Moisés, não precisa guardar maná, porque eu vou dar pão todo dia, eu vou providenciar todo dia. Então se o maná ficasse guardado, o que acontecia, querido? Apodrecia. Só que um dia Jesus está pregando, aí um povo se levantou contra ele e disse assim, você não é maior que Moisés, nem maior que os nossos pais que comeram maná do deserto. Jesus disse, os seus pais comeram maná de fora. Fora de onde que ele está falando? Fora da arca. Jesus diz, eu sou o maná de dentro. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Eu vou ilustrar para você. Seus pais comeram maná que perde a validade, mas eu sou o maná que está dentro da Arca da Aliança, aquilo que não perece, aquilo que não acaba, aquilo que não perde a validade. Querido, tudo que é fora da presença de Deus perde a validade, perece, mas o que está guardado dentro da presença de Deus não perde a validade. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se você tem promessas que são guardadas em Deus, não importa se passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos, elas vão se cumprir, porque estão guardadas dentro da promessa de Deus. A presença de Deus conserva. Agora segura, olha para cá. Querido, então, ele não está vendo a vara, mas eles têm que acreditar que lá embaixo, ainda que eles não viam, tinha flor. Amém? Vamos lá que eu já vou encerrar. Aí agora nós já podemos ir para o texto. O versículo que nós lemos 8 diz assim: no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. Olha isso aqui, querido. Floresceu ou não? Floresceu ou não, gente? Sim. Deus cumpriu a promessa. Você perdeu de dar um aleluia. Deus cumpriu a promessa. Floresceu. Deixa eu ver, tem a versão que está aí para jogar? Se não tem, não tem problema. A minha versão NVI diz: a vara de Arão florescia. No dia seguinte, quando Moisés entrou no tabernáculo, descobriu que a vara de Arão, representante da tribo de Levi, estava com brotos. Irmão, olha isso aqui. Estava com o quê? Com o quê? A minha versão diz florescia. Flores e florescia é plural. Sabe por quê? Se tivesse escrito assim, a vara de Arão estava com uma flor, a promessa ia estar cumprida ou não, gente? Sim, porque Deus disse que a vara ia produzir flor. Não falou se era uma ou mais, disse que era uma flor. Então se Arão chegasse lá, tivesse uma flor, Deus já cumpriu, excelente. Só que a minha versão diz florescia. O original do texto diz: a vara de Arão estava florescendo. Sabe o que isso dá ideia, querido? Que quando tiraram a vara de Arão, não tinha apenas uma flor, mas tinha mais flores. E além de uma e ter mais, as flores estavam nascendo ainda. Você não entendeu não? Quando tiraram a vara de Arão, as flores estavam nascendo. Oh, olha isso, querido. Quando tiraram a vara, as flores estavam nascendo, não era só uma, era mais. Por que estava nascendo, Mateus? Simples, querido, porque tudo que Deus faz, Deus é um Deus de continuidade, aleluia. Deus é um Deus de progresso. Eu vejo pessoas que conversam comigo e falam assim: cara, Deus me usava tanto. Eu falava: quanto tempo? Ele fala: 1980. Eu falo: misericórdia. Deus abriu porta para mim quanto? 2006. 2006 o Brasil está na Copa do Mundo, gente. Expectativa de ser campeão.
Parece que tem pessoas que vivem com Deus com a lembrança de uma flor apenas. Mas Deus é o Deus de continuidade, querido. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para continuá-la e terminá-la. Deus é um Deus que conclui coisas. Sabe o que eu estou dizendo para você, filha? É que se Deus abriu a porta para você uma vez, Deus vai abrir duas, Deus pode abrir três, Deus pode abrir quatro. Se Deus já te usou uma vez, Deus pode continuar te usando. O que Deus fala não acaba quando eu penso, continua, porque Deus é um Deus de continuidade. As flores estavam nascendo, florescia. Vamos para o texto, para você não falar que eu estou inventando. Vamos lá, versículo 8. A vara de Arão florescia e produziu também brotos. Olha lá, a vara tinha brotado. A minha versão e a sua pode estar escrita: a vara produziu brotos. Agora olha para mim, irmão. Deus falou que ia ter broto? Responde, por favor. Deus falou que ia ter broto? Não. Deus falou que ia ter flor. Deus falou que ia ter florescido. Deus falou que ia ter broto. Então olha para cá. Quando eles vão tirar a vara, pastor Diego, a expectativa está, pastora Carol, em tirar a vara e ter uma flor. Excelente, Deus cumpriu. Só que o que eu aprendi eu disse isso aqui, eu sempre digo, é que tudo na Bíblia tem um porquê. Cada vírgula da Bíblia tem uma lição para nós. Aí eu falei: Deus, por que não tinha só a flor? Se tivesse só a flor, Paulo, já ia ter cumprido. Não tinha por que ter brotos. Eu falei: Deus, esse broto está aqui por causa de um propósito, e eu quero entender. E nós queremos a revelação da palavra de Deus. Você entende isso? Segredos que Deus revela para nós individualmente, para a edificação da igreja. E eu lendo isso e perguntando a Deus: Deus, por que esse broto está aqui? Eu sei que eu sou muito insistente com Deus em coisas que eu não sei o porquê. Deus, me fala, por que esse broto está aqui? E na minha mente eu entendi o seguinte, que esse broto aqui nasceu com um propósito, Paulo. Porque, irmão, quantas varas eram no total? 12. Quantas floresceu? Uma. Aí eu comecei a ter a clareação na minha mente, por que tinha nascido esse broto. Eu me lembrei de quando eu era pequeno, e minha mãe ia na casa da minha avó, aí ela olhava a árvore assim e falava: nossa, que plantinha boa. Minha avó vinha com a tesoura, tac, cortava um broto, dava a minha mãe, ela chegava em casa, querido, colocava em outra árvore, o negócio fazia o quê? Crescia. Deus falou para mim: filho, esse broto é a minha amostra do cuidado com a igreja. Falei: Deus, não entendi. É porque é simples, pastor, porque tem crente que gosta de esparramar, né, de passar na cara dos outros as promessas. Porque se Arão fosse um crentinho medíocre, sabe o que ele ia fazer? Quando a vara dele floresceu, irmão, olha isso aqui, ninguém acreditou que a vara do cara ia florescer. Aí floresce. Se Arão fosse um cara meio desviado, Arão ia falar assim, pegar a flor, esfregar na cara de todo mundo, falar assim: vocês não acreditou que ia florescer? Engole a minha flor, que a de vocês está seca. Vocês não acreditou que ia ter flor? Olha quando de flor nasceu, e a de vocês está seca. Para Arão não ensoberbecer e pensar assim: Deus me ama mais do que os outros, Deus me escolheu e não escolheu você. Deus está dizendo: filho, a vara, a flor nasceu, só para confirmar que era ele. Mas eu dei broto para a vara de Arão, para todos entenderem que enquanto a nossa vara está seca, a de Arão tem broto, porque se floresceu na dele, tem algo na vida dele que pode fazer a nossa vida florescer também. Duas pessoas pegaram, deixa eu explicar uma coisa para você, quando você vem no culto, Deus te dá flores aqui. Só que Deus também te dá broto para você chegar na sua casa, em quem está seco, em quem não produz, e falar assim: querido, Deus me deu, e Deus fez na minha vida, toma esse broto aqui, que Deus também pode fazer você produzir. Querido, você recebeu o dom de Deus, de fazer as pessoas que estão secas voltarem a produzir, porque o evangelho não é individualidade, não é eu tenho, eu faço, eu recebi o evangelho, eu tenho, eu te dou, eu empresto, eu te aconselho, eu te ajudo, porque o evangelho de Deus é para abrangente, é para juntar o máximo de pessoas que conseguirem para o propósito de Deus. Então era o cuidar falando assim: Arão, você tem flor, mas você também tem broto, cara, para chegar nos que estão secos e falar assim: você também vai produzir. Porque o ministério do sacerdócio é isso, é fazer com que o povo produzisse arrependimento, produzisse reatação de aliança com Deus. Querido, tudo aquilo que eu recebo, escuta isso aqui, se toda a bênção que eu recebo não servir para as pessoas que estão à minha volta, não foi Deus que me deu. Se aquilo que eu recebo não alcança a minha família, não alcança os secos que estão do meu lado, não foi Deus que me deu. Porque tudo que Deus nos dá, nós estávamos conversando isso na casa do pastor ontem, né? Tudo que Deus nos dá é para gerar o propósito dele e fazer coisa através de outras pessoas também.
Então toda a bênção que Deus te dê, saia daqui entendendo hoje, essa palavra que Deus está te dando aqui, não é para você guardar para você, é para você espalhar ela, para que outras pessoas também possam produzir. Quem sabe você vai encontrar alguém seco essa semana, você vai falar, cara, vai na igreja domingo comigo, porque eu recebi resposta lá, que você através da presença de Deus pode produzir o que você não acredita que pode produzir, porque o reino de Deus é para todos. Vamos seguir que eu já vou encerrar. Olha a continuação do texto, a vara de Arão florescia, produziu brotos, e olha o finalzinho do versículo que diz, e produziu também amêndoa. Querido, essa amêndoa tem um propósito aqui também, ela não estaria aqui à toa. Se você for olhar o Antigo Testamento, olha para cá, você vai entender que no Antigo Testamento existiam 3 unções, uma para rei, uma para sacerdote, uma para profeta, 3 unções. Então são 3 classes na Bíblia que recebiam uma unção de óleo sobre a sua cabeça. Arão aqui é o primeiro sacerdote, então pela lógica Arão tinha que ser o quê? Ungido. Amém ou não amém? Se ele vai ser sacerdote, ele tem que ser ungido. Só que tem um problema aqui que a gente não enxerga, porque Arão tem que ser ungido, querido, só que o lugar é deserto. E quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que não levaram nada, irmão, nem roupa, porque a roupa ia gastando e ia crescendo no corpo. Aonde Moisés ia tirar azeite para ungir Arão, gente? Agora imagina o pensamento de Moisés. Deus falou que esse cara vai ser sacerdote, amém. Deus fez florescer, amém. Quando Moisés chega lá, tem broto. Cara, Moisés esperava só o quê? Flor. Quando chega lá tem broto e tem amêndoa. Querido, escuta uma coisa aqui, quando você espera a promessa de Deus, você vai esperando receber apenas a flor. Só que quando você chega lá, você entende que Deus fez produzir muito mais do que aquilo que você imagina. Você está indo esperando a flor, mas Deus é um Deus que surpreende a sua expectativa. Vale a pena confiar em Deus. Você vai esperando apenas a flor, Deus diz, filho, eu tinha muito mais preparado. Moisés está indo pensando, Arão vai ser sacerdote, mas espera aí, aonde eu vou arrumar azeite para ungir esse camarada? Aí eu imagino que quando está desenterrando a vara de Arão, Moisés é amêndoa. Eu imagino Moisés abrindo um sorriso e falando, já sei, descobri de onde eu vou tirar o azeite para ungir esse camarada. Porque, querido, alguns já entenderam aqui, porque a amêndoa ela produz um óleo, um azeite, e Arão vai ser ungido pelo azeite que nasceu na vara seca dele. Querido, entenda uma coisa que Deus ministrou na minha vida, a unção que vai descer sobre você, vai nascer no teu deserto. Ninguém pegou isso aqui, eu vou repetir, a unção que vai nascer na sua vida, vai nascer também no seu deserto. Não tem como eu ser ungido por azeite que veio da amêndoa de outro. Eu tenho que passar por esse processo de deixar a amêndoa ser produzida no deserto. Porque eu disse de manhã, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, porque os meus sofrimentos passageiros e momentâneos estão gerando para mim uma glória que vai ser revelada na eternidade. Por isso, Paulo, eu fixo os meus olhos não naquilo que eu vejo, mas no que eu não vejo. Porque o que eu vejo é transitório, mas o que eu não vejo é eterno. Querido, toda dor é por enquanto. Todo sofrimento que você não entende hoje gera unção para a sua cabeça amanhã. Valorize o período da noite. Cara, passar pelo período da noite não é nada gostoso. A Bíblia, quando fala de noite, fala de tristeza, de angústia, de sofrimento. Imagina a noite de Arão. Eu estou vendo algumas... Feche os seus olhos se você pode. Eu quero ministrar isso na vida de alguém. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Pegue na mão dessa pessoa do seu lado, sentado mesmo, se você tem intimidade. Estou vendo algumas lágrimas aqui, querido. Você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo. Você pode não estar entendendo nada. Só que Deus está dizendo para você, filho, eu estou produzindo alguma coisa que você ainda não entendeu. Aleluia. Quando está plantado, está produzindo. Você pode estar passando o período da noite. Olha isso, cara. Olha quantas lágrimas. Querido, escuta isso aqui. Você pode estar passando o período da noite. Você fala, cara, eu não sei há quanto tempo tem. Pode ser que Deus fez promessa há 10 anos, há 15 anos, você está no período da noite, pensando, será que vai acontecer? Quando que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? O tempo passa, parece que eu não vejo nada acontecer. Você pode ter entrado aqui no período da noite, tão ansiosa,
tão ansioso, pensando, será que vai nascer alguma coisa? Mas eu vim te dizer uma coisa, a noite é passageira. Noite tem hora para começar, mas noite também tem hora para acabar, olha isso. Noite tem hora para o sol se pôr, tem hora para o sol nascer. Sabe o que Deus está dizendo? A sua promessa tem um tempo determinado para ser revelada. Então espera, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu profetizo que o sol da justiça vai brilhar na sua vida. Jesus vai se revelar, essa noite vai ter fim. Você vai sorrir de novo, porque é um processo da noite que você tem que passar por ele. Porque a amêndoa vai nascer nesse processo. Você pode ficar de pé. Essa pessoa que você está de mão dada, dá um abraço nela se você tem intimidade. Eu quero que você segure essa pessoa agora. Eu já vou orar, mas interceda por alguém. Olha isso que Deus está fazendo com pessoas aqui. Querido, essa pessoa pode ter entrado aqui, tudo que ela queria é que o sol nascesse logo. Tudo que ele queria é que a noite passasse logo. Mas o versículo 8 diz: ao amanhecer, a vara de Arão floresceu. A vara de Arão floresceu, produziu brotos, produziu amêndoa. Olha para cá, eu já vou encerrar. Quando ele pega essa amêndoa, olha para cá por favor, eu já encerro. Quando eles pegam essa amêndoa nasce, passou com o propósito: seu óleo que vai ungir Arão. Querido, agora vamos imaginar uma coisa. Essa história é muito linda, eu gosto muito dela. A gente pode se colocar aqui como Moisés, como Arão, e até como os que duvidaram. Só que lendo esse texto, particularmente comigo, cara, Deus falou: filho, quando você ministrar essa palavra, eu quero que você se entenda e se coloque não como Moisés nem Arão, mas você é essa amêndoa. Eu falei: Deus, eu entendi. E Deus fez eu lembrar, olha para cá, de quantas gestações minha mãe perdeu, de quantos filhos que minha mãe tentou ter e perdeu. O médico disse para minha mãe: você vai ter que ligar, senão a senhora não vai conseguir segurar outra gravidez, a senhora vai falecer. E minha mãe teve só eu de filho. Deus me fez lembrar que eu também, assim como essa amêndoa, nasci em terra seca. Você está aqui hoje, pode ser que você não veio de um lar de uma mãe estéril, mas você pode ser produzido por Deus em uma família em que ninguém produziu nada, querido. Uma cidade que está cheia de gente para o carnaval. Eu vejo amêndoas nascendo aqui hoje. Um lugar onde nada pode produzir. Deus fez você nascer. E quando Deus ministrou no meu coração que eu era essa amêndoa, eu comecei a pensar: cara, e se essa amêndoa do texto aqui falasse? E se essa amêndoa do texto tivesse sentimento? Qual ia ser as primeiras palavras dessa amêndoa quando nasceu? Imagina você, que você é essa amêndoa aqui, que você nasce onde nada nasce, e você fala: uau, cara, eu nasci. Lugar deserto, mas eu nasci. Eu sou um milagre. É alegria ou não é, gente? Alegria. Sou um milagre, nasci onde nada nasce. Aí Moisés é Deus, e Moisés te pega na mão assim, Deus te pega pela mão e fala assim: amêndoa, parabéns, você nasceu. Aí a gente olha para Deus e fala: eu nasci mesmo, eu estou aqui, cara. Nasci onde nada nasce. Deus fala: é isso aí, eu te fiz produzir onde nada produz. E a gente, como amêndoa, fala: Deus, que top, obrigado que eu nasci. Aí Deus fala assim: só que amêndoa, eu só te fiz nascer nesse deserto porque eu tenho um propósito para você. Aí a gente fala: Deus, é? Aí Deus fala: é. Fala: Deus, então, se eu nasci com um propósito, eis-me aqui. Eu quero cumprir o propósito para o qual eu nasci, porque afinal de contas eu não ia nascer, eu só nasci porque eu tenho um. Aí a gente se coloca na mão de Deus, é ou não é? Deus, se eu nasci no deserto, faz o que o Senhor quiser. Aí imagina, irmão, imagina que Deus olha para você, Moisés olha para a amêndoa e fala assim: amêndoa, pois é, seu propósito, amêndoa, é virar azeite. É a amêndoa: uhul, vou virar azeite. Deus fala: legal, legal. Então vamos lá, amêndoa, vamos lá onde? Ali para quê? Porque para você virar azeite tem um processo. Eu falo: beleza, como que é esse processo? Só para me saber. Deus fala: amêndoa, eu tenho que te esquentar em uma água fervente, tenho que te colocar sobre uma pedra, e tenho que pegar outra pedra e esmagar você. Porque à medida que eu vou te esmagando, você vai se quebrando e vai saindo um óleo de você.
E para virar esse olho é porque você nasceu. Aí você fala: Deus, oi, conta esse negócio de novo. Você tem um propósito, o propósito eu entendi. Não entendi o resto. É porque você vai virar azeite. O azeite eu entendi, Deus. O que é? É que eu tenho que te esmagar. Mas esmagar? Como que é esse negócio de esmagar? Eu vou te bater com outra pedra. Aí fala: oh Deus, esse propósito eu acho que eu não vou querendo não, porque vai me machucar, né? Aí Deus olha para nós, Moisés olha para a amêndoa e falaria: uma amêndoa, só que você nasceu para isso. Se eu não te quebro, você vai ser apenas uma amêndoa que nasceu no deserto e uma hora vai secar e vai acabar. Mas se eu te esmago, se eu te aperto, se eu te quebro, você vai tirar isso de você, vai ser extraído de você o seu melhor. E você vai cumprir o melhor que você pode ser. A gente fala: Deus, então pode. Aí Deus pega a gente, passa a gente pelo processo. Moisés pega a pedra e vai bater na amêndoa. Pá, amêndoa, ai Deus, está doendo demais. Calma, está doendo, mas é porque tem um propósito maior. Pode Deus. Aí Deus pega, lá vai, bate na gente. Pá, Deus, eu não vou aguentar. Parece que eu vou morrer, Deus. Calma. Eu estou extraindo o seu melhor. E Ele bate. E quanto mais Deus bate, mais o nosso melhor é extraído. Querido, para você gerar o melhor que você pode ser, Deus vai te passar por processos. Muitas vezes dolorosos, mas são processos necessários. Quando Deus escolheu o profeta Amós, pastor, o profeta Amós disse: Deus, ai de mim que sou cultivador de sicômoros, eu sou cultivador de figo. Queridos, escute uma coisa aqui: figo é o único fruto que ele sai do estado verde para o podre sem amadurecer. O cultivador de figo, ele planta o figo sabendo que o figo vai passar do verde para o podre sem amadurecer. Aí sabe o que o cultivador de figo tinha que fazer? Pegar um bisturi, uma faca e cortar o figo. Ele tinha que ferir o figo, porque através da ferida aberta no figo, o figo amadurecia. Deus escolhe o profeta Amós e é como uma lição para ele: Amós, você é cultivador de sicômoros, mas assim como você fere o figo para amadurecer, eu vou ter que ferir meu povo, eu vou ter que ferir Israel. Mas querido, é nos momentos de ferida que nós mais amadurecemos. Ninguém amadurece sorrindo. O que você está passando hoje é para extrair o seu melhor e para te amadurecer. E eu não vou orar agora para você pedir nada para Deus. Eu quero que você ore agradecendo por esse processo, porque eu vi muitas lágrimas aqui enquanto eu prego. E eu quero que você agradeça por esse processo, porque Deus está extraindo o seu melhor. Lembra de quando chegou momentos da sua vida que você disse: cara, agora eu morro, agora já era. E você está vivo, você está aí, velho. Você pensou que não ia passar, olha você aí. Hoje outros ligam para você e falam: eu não vou aguentar. Você fala: aguenta sim, já passei isso aí demais. Deus está extraindo o seu melhor. Eu quero que, abraçado com essa pessoa, você ore a Deus, agradecendo pelo processo, agradecendo pelo amadurecimento de Deus, porque é um tempo de amanhecer chegando à nossa geração. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra, por quem o Senhor é e pelos teus processos. Senhor, cada ferida permitida, aberta em nós, é processo de amadurecimento. Olha as lágrimas dessa mulher, olha as lágrimas desse homem, Deus. Gera em nós um amadurecimento para a glória do seu nome. Nos ajuda, Deus, nos guarda e faz em nós, cumpre em nós o teu propósito, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mas a tristeza, você pode cantar essa parte com a gente? Fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, declara isso e não desiste de você. Levanta a sua voz. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele
compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Amém. Segura. Querido, olha pra cá, já vou passar o microfone. Eu não posso entregar sem fazer isso. Quero saber que você está aqui essa noite. Quem sabe você entrou aqui pela primeira vez ou não. E você está aqui hoje, você entendeu que tudo na sua vida é um processo, é um propósito de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você entende que Deus quer te fazer produzir, não para você, mas para abençoar outras vidas, mas através de você. E você muitas vezes não entende o processo que você passa. E hoje Deus clareou a sua mente dizendo: filha, filho, é um processo para a sua melhora. E você quer se colocar na mão de Deus como essa amêndoa, entendendo: Deus, faz de mim o que o Senhor quiser, faz de mim a tua vontade. E quem sabe você hoje quer se reconciliar com o Senhor Jesus, ou você quer se entregar a Jesus pela primeira vez, sem constrangimento, no seu lugar mesmo. Eu quero que você levante a sua mão, que eu vou orar pela sua vida. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, uma mão, Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Deus abençoe a sua vida lá atrás. Você que quer, levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Deus abençoe a sua vida, querido. Você que está perto de alguém que levantou a mão, você vem com ela, abraça essa pessoa e vem com ela aqui à frente que nós vamos orar. Vem com essa pessoa, rápido, rápido. Oh, glória. Tem vida vindo em lágrimas aqui, querido. Você pode abrir a sua boca e glorificar a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. O meu coração é o seu lugar. Faça morada. Segura. Cadê a juventude, megafone? Cadê? Levanta a mão, dá um grito aí. Oh! Tem dois jovens aqui. Abraça esses jovens aqui. Vem cá, vocês tudo. Corre, juventude. Abraça eles aqui. São irmãos do Senhor. Pastora, a senhora pode abençoar e orar por essa irmã que está aqui também? Queridos, a família de Deus crescendo. Sabe isso aqui? Deus produzindo amêndoas no deserto. Cara, enquanto no carnaval vidas estão se perdendo lá fora, tem filhos sendo gerados aqui, querido. Você pode entender o quanto isso é gratificante e é forte no mundo espiritual. Estenda suas mãos para cá e ore para essas pessoas. Juventude, ore por eles em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, por esses dias aqui. Cada vida, Senhor, que veio perante o altar, essa jovem que está aqui em lágrimas, cada pessoa que veio aqui entendeu, Senhor, que é impossível viver se não for na tua mão. E vindo aqui à frente, elas confessam ao Senhor. Senhor, eu te peço, guarda, abençoa, protege, Senhor, cumpre os seus propósitos. Deus, tira toda ansiedade, todo espírito de depressão, todo espírito que não provém do Senhor, todo complexo, Senhor, eu te peço, remove agora e traz a graça do Senhor, a paz do Senhor sobre eles, em nome de Jesus, que nós possamos encontrar naquele grande dia, para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, eu não tenho abraça descanso. Eles aqui na frente, em nome de Jesus. Eu tenho fogo, sei lá, tem meu Aleluia. peito, Pode assentar. e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Aleluia. Deixa queimar, 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 Aleluia. deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa Glória a queimar. Deus. Aleluia. Queridos, pode assentar, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado. Foi uma alegria fantástica estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua história. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Pastor Diego, muito obrigado, tá? Fiquei muito feliz de conhecer o senhor, a sua esposa. Foi um prazer estar aqui. Apóstolo Paulo, obrigado. Um prazer, que Deus abençoe essa aliança. Vocês são de Deus demais.